Tá pensando em estudar teologia, mas não sabe por onde começar? Esse vídeo aqui vai te dar o primeiro passo. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Você só estará pronto para começar a estudar teologia com a postura correta se você aprender a conviver com uma tensão que existe dentro da Bíblia. É uma tensão entre o princípio da soberania de Deus e o princípio da responsabilidade humana. Olá pessoal, eu sou o Code, eu sou formado em Direito e em Teologia, tenho algumas especializações em ambas as áreas, inclusive em Teologia Reformada, e no vídeo de hoje eu quero conversar contigo qual que é a melhor maneira, a postura correta de um cristão, sobretudo de um teólogo, lidar com essa tensão bíblica. Bom, se você já andou escutando algumas pregações ou podcasts aqui na internet, ou até mesmo leu alguns livros ou artigos de teologia, você provavelmente já se esbarrou numa discussão que parece não terminar. De um lado, você vai encontrar aquelas pessoas que defendem a absoluta soberania de Deus. Nada foge do controle das mãos dele. Ele elege, ele escolhe, ele decide, ele decreta e determina todas as coisas. E de um outro lado, você vai encontrar aqueles que defendem que o homem é um ser totalmente livre. Ele é capaz de fazer suas próprias escolhas, é responsável por todas as suas decisões. E dentro do cenário evangélico, e eu diria principalmente dentro do evangelicalismo brasileiro, o que acontece na prática é que as pessoas tendem a resolver essa tensão escolhendo um dos lados. Assim, ou você vira alguém que exalta tanta soberania de Deus que esvazia totalmente a responsabilidade humana. Nessa visão de mundo, o homem se limita a ser apenas uma marionete, um fantoche nas mãos de Deus. Por outro lado, você se torna alguém que exalta tanto o livre-arbítrio que, na verdade, quem determina o futuro é você mesmo. Nessa cosmovisão, Deus se limita a dar corda ao universo e deixa que o mundo transcorra seu caminho espontaneamente. E aí, meus amigos, é que nós nos deparamos com um problema muito sério. É que essa discussão não é apenas um debate acadêmico entre teólogos trancados numa sala, mas muitas e muitas vezes tem sido motivo de divisão dentro da nossa própria comunidade cristã. Infelizmente, eu tenho percebido que essa discussão, esse tema, tem ganhado palco nos inúmeros podcasts que nós vemos aqui na internet, que tem muito mais objetivo de ganhar visualizações, ganhar seguidores, aumentar a sua receita, do que de fato edificar o corpo de Cristo. Esses debates, que poderiam ser sim muito edificantes, que poderiam sim contribuir com a maturidade do povo de Deus, tocar em assuntos que talvez não toquem nas igrejas locais, mas infelizmente eles estão perdendo um pouco o seu tom, entram em questões pessoais e discussões acaloradas que não levam a lugar nenhum e muitas vezes terminam até com acusações de heresias entre os debatedores. Mas então, como lidar com tudo isso? Às vezes essas discussões são tão ríspidas que eu já conheço muitos cristãos que estão dizendo que preferem fechar os seus olhos para esses assuntos. Eles acabam desanimando e dizendo: ah, mas isso não é tão importante assim, isso é uma questão secundária, é uma questão de opinião, uma questão acadêmica, deixe que os grandes teólogos discutam sobre isso, o importante na minha vida é seguir Jesus Cristo. Mas não percebem que a forma como eles lidam com esse tema molda a maneira como eles oram, a maneira como eles leem a Bíblia, a maneira que eles educam seus filhos e até a maneira como eles enxergam a própria salvação. Por isso que conversar, estudar esse tema, essa tensão bíblica entre soberania de Deus e responsabilidade humana não é opcional para ninguém, especialmente para você que quer começar a desenvolver um estudo mais aprofundado da teologia bíblica, cristocêntrica e responsável com as Escrituras Sagradas. Então, qual é o segredo para lidar com esses dois princípios bíblicos? O segredo é aceitar. Aceitar essa tensão bíblica. Aceitar significa dizer que você não deve jamais escolher um dos lados. É aceitar o fato de que as Sagradas Escrituras ensinam os dois princípios com igual força e que a nossa tarefa não é resolver essa tensão bíblica, mas é aprender a viver dentro dessa tensão. Embora do nosso ponto de vista super limitado e da nossa lógica finita não conseguir encaixar esses dois princípios perfeitamente, o primeiro passo é compreender que esses dois princípios são igualmente ensinados na Bíblia e ambas são plenamente verdadeiras ao mesmo tempo. Aliás, o famoso pregador Charles Spurgeon sempre dizia que nunca teve grandes problemas para acreditar nos aparentes paradoxos que a Bíblia trazia. Sobre esse tema aqui, ele dava um exemplo bastante simples. Ele dizia assim: pense nos trilhos de uma ferrovia. Se você olha para eles de perto, vê que eles são perfeitamente paralelos, mas conforme você olha para o horizonte, eles parecem se encontrar lá no finalzinho. É claro que os trilhos de onde passa o trem, eles nunca se encontram. Eles sempre continuam paralelos. Mas é exatamente isso que acontece aqui. A soberania de Deus
e a responsabilidade humana são duas linhas paralelas, duas verdades paralelas que caminham e se estendem ao longo de toda a Escritura Sagrada. E lá no fim do horizonte, elas acabam se encontrando. Agora vamos entender com calma esses dois conceitos. Soberania de Deus é a doutrina que ensina que Deus governa absolutamente tudo. Ele decreta todas as coisas. Nada, absolutamente nada foge do seu controle, do seu conhecimento e do seu propósito. Segundo esse princípio, Deus não está apenas observando a história, mas ele conduz a história. E isso inclui a própria salvação. De fato, a Bíblia Sagrada é clara em ensinar que foi Deus que tomou a iniciativa de eleger, chamar e regenerar o coração humano. Mesmo porque sem essa iniciativa de Deus, o homem jamais buscaria o Senhor por conta própria. Do outro lado, nós temos a responsabilidade humana. É a doutrina que ensina que o ser humano é um agente moral real. De fato, a Bíblia ensina que o homem é chamado sim para escolher, decidir, crer e obedecer a Cristo. E é exatamente por isso que o homem vai sim responder diante de Deus por suas próprias escolhas. A Bíblia nunca trata o homem como um robô ou uma marionete, mas ele é chamado para prestar contas. Agora eu quero que você repare junto comigo que essas duas verdades não concorrem entre si nas Escrituras Sagradas. Elas convivem entre si às vezes no mesmo capítulo, aliás, às vezes no mesmo versículo. Quer ver só? Eu poderia ficar aqui gastando horas para te dar vários e vários exemplos, mas pelo menos deixa eu te dar 3. O primeiro exemplo está aqui em Atos capítulo 2. Lembra do cenário? Aquele momento que aconteceu o Pentecostes e o apóstolo Pedro começa a pregar e mais de 3.000 pessoas se convertem. Ele está pregando a respeito da morte de Jesus. E aqui no versículo 23, no comecinho do versículo, ele diz assim: Jesus foi entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Ou seja, a soberania de Deus, Deus determinando o seu plano. Mas no mesmo versículo, Pedro continua o seu discurso dizendo: vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. A cruz representa aqui um plano soberano de Deus e, ao mesmo tempo, um ato de pecado de homens maus que são indiscutivelmente responsáveis por suas ações. Vamos para o segundo exemplo? Vamos voltar agora lá para o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Isso para te mostrar que esses dois princípios convivem juntos desde o começo. Aliás, acabei de lançar aqui no canal um vídeo completo sobre Gênesis para você começar a entender a Bíblia de verdade. Assiste aqui, vou deixar no card. Lá no Gênesis a gente encontra a história de um cara chamado José. Lembra disso, o governador do Egito? A história narra que os irmãos de José, tomados pela inveja, resolvem vendê-lo para mercadores que estavam a caminho do Egito. É claro que essa atitude dos irmãos foi escolha real, maldade real, pecado real. Mas o que acontece anos mais tarde? Aqui em Gênesis capítulo 50, verso 20, no finalzinho do livro, narra que José, ao encontrar seus irmãos, diz o seguinte: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Que coisa sensacional, irmãos. O que isso nos mostra aqui? Que a maldade dos irmãos não some porque Deus estava trabalhando soberanamente nisso tudo. E essa mesma soberania de Deus não anula a responsabilidade que os irmãos tiveram. Tudo isso convive harmonicamente. Vamos para o nosso último exemplo? Vamos agora lá para o Novo Testamento de volta, mas dessa vez lá para as cartas paulinas, lá para o livro de Filipenses, capítulo 2. Aqui nós encontramos Paulo escrevendo para os seus amados irmãos lá da igreja de Filipos, lá na primeira igreja europeia, e Paulo escreve assim no versículo 12 do capítulo 2. Irmãos, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, Paulo aqui está instigando a responsabilidade humana. Olha lá, pessoal, desenvolva a sua salvação, cresçam, amadureçam na fé, façam a parte de vocês. Agora, o ponto alto é o que Paulo fala logo a seguir no versículo 13. Paulo diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, mais claro do que isso, impossível, né? Paulo diz: trabalhe, porque Deus está trabalhando. A ordem para agir não anula a graça que capacita, e a graça que capacita não anula o chamado para agir. Mas nessa altura do campeonato você pode olhar para mim dizendo assim: mas Cody, tudo isso ainda é muito confuso, é muito complicado, não faz sentido para mim. Eu não sei como tudo isso se encaixa. Fica tranquilo, meu irmão, eu já passei por isso e isso tem explicação. Nós aqui desse lado do mundo, do lado ocidental, nós temos um pensamento que foi muito influenciado pelo pensamento grego. Nós temos uma postura muito clara diante de possíveis contradições.
No pensamento ocidental, todas as vezes que nós nos deparamos com duas afirmações que aparentemente ambas são verdadeiras, nós temos o forte desejo, impulso de escolher apenas uma delas e prontamente descartar a outra. Porém, quando você analisa a Bíblia e entende as Escrituras Sagradas, você percebe que esse tipo de pensamento nem sempre funciona. Isso porque, e é sempre bom relembrar isso, os autores bíblicos e o contexto em que as escrituras sagradas foram escritas estão inseridas numa cultura hebraica. E no pensamento hebraico, quando duas verdades são apresentadas lado a lado, eles não têm a necessidade de escolher um deles e nem sentem a obrigação de explicar como elas se encaixam. E é por isso que quando a Bíblia foi escrita, dizendo ao mesmo tempo que Deus é soberano e o homem é absolutamente responsável por suas escolhas, não aconteceu nenhum tipo de revolta ou burburinho ou discussão de que havia uma aparente contradição. Não havia qualquer dificuldade em conviver com essas duas verdades. Por isso que o grande problema de um cristão e, sobretudo, de um teólogo é quando tenta encaixar todos esses conceitos dentro de um sistema lógico perfeitamente fechado. Se você tentar fazer isso, inevitavelmente você vai acabar forçando textos bíblicos para um dos lados, e o resultado disso vai ser uma teologia totalmente desequilibrada. Ou tudo depende de Deus e o homem vira simplesmente um robô, ou tudo depende do homem e Deus vira simplesmente um espectador sem poder e sem soberania. Portanto, eu entendo que aceitar essa tensão bíblica é ler a Bíblia com humildade, entendendo que nem tudo que Deus revelou cabe completamente na nossa compreensão limitada. Escuta aqui, meu irmão, minha irmã, isso é fundamental, isso é essencial para quem quer começar a estudar a Bíblia com profundidade, para quem quer começar a estudar teologia. Essa humildade, essa reverência diante da palavra do Senhor. Eu disse no começo do vídeo que esse é o primeiro passo para você começar a estudar teologia. Porque ao entender corretamente o que é o princípio da soberania de Deus e o da responsabilidade humana, e principalmente ao saber conviver com essa tensão graciosa que existe entre esses princípios, você praticamente elimina 3 riscos. O primeiro é estudar para se achar superior, para usar o conhecimento para humilhar o seu próximo, ao invés de inspirar a sua comunidade a buscar mais de Deus. O segundo risco é construir uma teologia totalmente desequilibrada, começando a forçar textos bíblicos, tirando do seu contexto, escolhendo apenas um dos lados, esquecendo totalmente do outro. E o terceiro e último risco eu considero o mais perigoso de todos, é ter a prepotência de querer explicar Deus por completo, quando a própria Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Até mesmo porque se Deus pudesse ser completamente explicado, medido ou provado, ele jamais seria Deus. Então, como um bom cristão temente a Deus e conhecedor das Escrituras, ou até mesmo como um bom teólogo, a grande questão não está entre escolher confiar em Deus ou agir, mas ter ambas as atitudes ao mesmo tempo. Essa é a marca de quem entendeu essa tensão graciosa que existe na Bíblia. E é também o primeiro degrau para quem deseja estudar teologia com maturidade. Eu quero agora que você comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se você deseja mais conteúdos como este que ensinam sobre como estudar teologia. E se esse vídeo aqui te ajudou nem que seja um pouquinho a organizar algumas ideias na sua cabeça, eu já te peço, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, e isso ajuda muito. E vamos todos juntos fazer uma teologia cristocêntrica para a glória de Deus.